Bom, poderia ficar falando aqui bastante sobre a alegria de ver tanta gente aqui que a gente não via há tanto tempo, né? Mas por outro lado, a gente só tem 10 minutinhos aqui, então vou tentar ser bem breve, como tantos irmãos aqui ao longo dessa semana têm sido, né? A gente tem ouvido falar bastante sobre o reino, né? Então, tem sido muito bom, muito edificante, tenho certeza, para todo mundo, né? Que tem conseguido participar. Eu gostaria aqui de refletir, começar a nossa reflexão aqui sobre dois, né, da palavra, que é 1 Coríntios 15, 52, que ali naquele versículo fala assim: em um instante, no abrir e fechar de olhos, no tocar da última trombeta, nós seremos transformados, etc, etc. Mas ele fala ali, então, em um instante, assim, no abrir e fechar de olhos, no tocar da última trombeta. E Apocalipse 11, 15, acontece exatamente nesse mesmo momento de 1 Coríntios, né? Ele fala lá sobre o sétimo anjo que tocou a sétima trombeta. E quando o anjo toca a sétima trombeta, se ouve grandes vozes nos céus que dizem, né? O reino do mundo agora é do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. O reino do mundo. Em outras traduções fala os reinos do mundo, né? Então são dois momentos simultâneos. E falando de reino, a gente fala bastante sobre durante a semana, a gente sabe que o reino é onde a vontade do rei é feita, né? Ou seja, o reino de Deus é onde a vontade de Deus dele é feita, onde a vontade de Deus prevalece, né? Onde ela rege tudo e rege todos, né? E quando Jesus veio na primeira vinda, ele fez a vontade completa do Pai, né? Ou seja, ele veio instaurar o reino dos céus. Tanto que João Batista, lá em Mateus, fala, né? Que é chegado, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, Jesus instaura, né? Ele vem para manifestar e para instaurar o reino dos céus. Então, na verdade, é um confronto, né? Nos é chegado o reino dos céus aqui, nesse reino da terra, né? Nesse reino humano, reino mundano, né? Então, o reino que chega é um reino, não é um reino natural, é um reino sobrenatural, né? É um reino dos céus. E, portanto, é um reino em oposição ao reino vigente, pois o mundo jaz no maligno, e lá em João fala bastante sobre o príncipe regente, né? O príncipe desse mundo, né? Então, e a gente também já ouviu o Pedro Arruda falando, o Haroldo Walker, agora recentemente, semana passada, falando sobre os sistemas desse mundo, né? Não é por acaso que todos os sistemas desse mundo, então, estão contaminados, estão subordinados a esse príncipe regente, né? Ao inimigo das nossas vidas. Então, o sistema financeiro, o sistema político, o sistema cultural, empresarial, educacional, social e até o sistema religioso, né? Todos eles estão inseridos dentro desse sistema. E é por isso que a gente sofre tantas consequências quando a gente procura viver a nossa vida segundo os princípios do reino dos céus. As nossas atitudes, então, entram em choque com o sistema desse mundo. Na semana passada, quando eu compartilhava um pouco de Deus com os meninos lá no nosso imersão em Sorocaba, eu comentei que não foi por acaso que por 2 vezes aqui na minha carreira profissional eu perdi o meu cargo, porque eu procurei os princípios do reino, né, dentro do trabalho. E eu lembro que na época eu reclamei um pouco com Deus sobre isso, né, e agora, olha só o que aconteceu, né, olha as consequências. E Deus foi muito claro comigo, ele falou assim, olha, você não resistiu ainda até o sangue, né, na luta contra o pecado. Você só resistiu aqui, né, ou seja, isso aí que você está chorando comigo, o que é isso? Você só resistiu até o cargo, né? Até perder ou não perder o cargo, não foi até o sangue. Então você está reclamando do quê, né? E aí eu queria, assim, compartilhar, aí eu vou tomar essa liberdade, nós estamos irmãos aqui, né, entre irmãos, de compartilhar uma experiência muito íntima minha, muito pessoal minha, que aconteceu alguns anos atrás. Então, foi algo muito pessoal, assim, né? Eu não estou aqui me apegando à palavra em si, mas foi uma experiência que eu tive com Deus alguns anos atrás, numa viagem, eu estava numa viagem, estava
estava em outro país, sozinho no meu quarto, e aí de hotel, eu sempre viajo sozinho, distante da família, distante dos amigos, distante de todo mundo, e eu estava, assim, bem angustiado. E eu admito que eu exatamente não lembro por quê, quais eram os problemas da época, mas quem de nós, não tem as nossas dificuldades, as nossas lutas, né, os nossos altos e baixos. E eu não vou tentar nem adivinhar qual eram os problemas da época, mas eu lembro que eram alguns problemas que estavam me deixando muito angustiado e tal, bem triste. E eu estava sozinho no meu quarto, já tinha feito aquela minha compra básica, de ir no supermercado comprar algumas coisas, eu estava comendo meu cup noodle, olha que maravilha, que jantar maravilhoso, estava lá me comendo meu miojo, e falando com Deus, e falei, quer saber, eu vou dormir, amanhã tem mais trabalho, não vou sair por aí para gastar em euro, que é caro, então eu vou comer aqui meu cup noodles e vou dormir. Inclusive, vou dormir mais cedo, porque se eu for dormir tarde, daqui a pouco eu estou com fome de novo. E aí eu fui para a cama e dormi. E aí eu tive um sonho, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. O sonho, eu estava numa colina, assim, em algum lugar alto, né? E eu tinha pessoas assim à minha esquerda, pessoas à minha direita, todos nós olhando assim para uma cidade que estava mais adiante abaixo. Era noite, então era uma noite, então porque a cidade estava toda iluminada, né, com as luzes, as casas, os prédios. Eu via assim a iluminação pública das ruas e eu via os carros, né, os faróis dos carros, os carros indo, circulando pelas ruas ali naquele vilarejo, naquela cidade. E aí, algumas luzes perderam foco, assim. Sabe quando você está olhando por um binóculo ou numa câmera fotográfica e você está ajustando o foco? Algumas luzes ali daquela imagem, daquela cidade, perderam um pouco de foco. E aí eu até esfreguei os olhos e falei, será que sou eu que não estou enxergando direito? E logo em seguida aconteceu de novo. Isso aconteceu por umas 2 ou 3 vezes, e eu esfreguei os olhos umas 3 vezes. E lá pela terceira vez que eu esfreguei os olhos, eu vi que eu me dei conta, então, que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Não eram meus olhos, não era eu. E eu olhei até para um lado para o outro, para ver se alguém tinha alguma reação, mas a cidade, então, ela estava perdendo foco ali, na minha frente, assim. Não fazia muito sentido. E lá pela terceira vez que eu esfreguei os olhos, assim, puf, de repente, a cidade toda desapareceu. E é muito difícil de explicar aqui, mas é como se ela tivesse descido, ou eu tivesse subido, porque na fração de segundo seguinte, eu estava no céu, mas não no céu celestial, eu estava no céu, nesse nosso céu aqui, todo azul, e eu via nuvens à minha frente. E aquelas pessoas que estavam comigo na colina também estavam aqui, todos ao meu lado. E os meus amigos mais próximos sabem que eu tenho muito medo de altura, né? E nesse momento eu senti um frio na barriga, né? Assim, porque eu estava, sei lá quantos quilômetros de altura. Sem chão, sem tablado, sem nada. Era um sonho, né? E aí tinha umas nuvens brancas bem assim na minha frente, era um dia. Aquela cidade, então, é como se ela tivesse se transformado, não no céu, mas ela tivesse simplesmente se desintegrado. E eu estava agora ali no céu. E aí, com um barulho bem forte, bem alto, como um meteoro, um míssil, eu vi um homem descendo do céu, igual um cometa, e ele atravessou as nuvens, e na parte das nuvens onde ele atravessava, fazia até um redemoinho, assim, e ele desceu. E foi muito assustador, assim, porque foi um barulho quase um barulho ensurdecedor. E aí, nesse momento, irmãos, assim, eu caí em prantos, assim, porque eu senti que era... eu senti, não, eu entendi tudo aquilo que eu estava vendo, né? Aquilo era a volta de Jesus para mim, né? E eu falei em voz alta para mim mesmo, eu falei, é real. Isso é real. É verdade. E ainda que nós todos saibamos disso e vivemos essa fé, essa experiência que eu tive, de ver isso com os próprios olhos, e até ali naquele momento era como se não fosse um sonho, sabe? É como se eu tivesse sido arrebatado.
e eu estivesse testemunhando aquilo com meus próprios olhos. E eu falei em voz alta assim, é real. E aí, quando eu falei isso, eu fui tomado de um gozo, assim, de uma alegria, e eu comecei, assim, a chorar compulsivamente. E aí, de repente, eu me dei conta, eu voltei para o meu quarto, eu me dei conta que eu estava num quarto escuro de um hotel distante. E aí, quando eu acordei no escuro do meu quarto, eu estava falando em voz alta. É real, isso é verdade. E eu já estava todo lavado de lágrimas, né? E olha, é muito difícil de descrever, mas a paz que eu senti ali, naquele momento, quando eu voltei para o mesmo quarto, onde eu estava momentos atrás, bem angustiado, bem triste. Eu acho que eu tinha até chorado um pouco antes de dormir. E aí eu acordei com um choro completamente diferente, sabe? E uma paz assim completamente diferente. E esse sonho, não sei que nome que eu dou para isso, para essa experiência me alimentou muito naquela madrugada e me alimenta até hoje. E, e nas vezes que eu já falei sobre isso aqui em casa, claro, assim que eu voltei, todo mundo ouviu, eu consigo sentir um pouco de tudo aquilo que eu senti ali naquele sonho, sabe? E, e para mim fez todo sentido essa história de abrir e fechar de olhos, sabe? Porque é difícil de explicar. Porque todos nós já lemos, e eu já li muito esse trecho, e falava, bom, mas como assim abrir e fechar de olhos, você não piscar? Mas não faz sentido, mas como? Mas para mim no sonho fez todo sentido. Sim, no piscar e fechar de olhos, eu posso mudar uma cidade, eu posso transformar água em ferro, transformar ferro em água, eu sou o Senhor de todas as coisas, e eu posso tudo. E outra coisa, um sentimento que eu tive, assim, Jesus desceu de uma maneira tão apressada, assim, de uma maneira tão urgente, que aquilo também foi emocionante para mim, que era como se ele tivesse, como não, né? A gente sabe, há séculos e séculos aguardando por esse momento, e quando toca a última trombeta, é como se ele falasse, é agora. Não tenho, nenhum mal vai mais acontecer a partir dessa trombeta. Chega, né? E é aquele trecho de Apocalipse, né? Não haverá mais choro e morte e luto. Não precisa mais. Então, o reino desse mundo, do mundo jaz o maligno, ele foi sendo minado desde quando Jesus veio, porque é uma infiltração, né? Jesus trouxe o reino dos céus e nós vamos nos infiltrando onde nós estamos, né? Vamos tentando ser sal na terra e o reino vai se expandindo até que Jesus ouve a última trombeta e vem e consome o plano dele. Então, assim, o que é claro para mim? A gente tem falado muito sobre o Evangelho da Graça, né? A igreja tem falado sobre o Evangelho da Graça, mas nós temos que falar sobre o Evangelho do Reino, porque o Evangelho da Graça, da conversão só, ele não é suficiente, né? Jesus não veio só para isso, ele veio para instaurar o reino dele aqui, né? E lá em Apocalipse 21, né, fala assim, escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. É um trecho assim que eu gosto muito de ver, né? Deus falando assim, olha só, tudo que está escrito aqui é verdade, mas eu vou deixar bem claro, tudo isso que vocês estão vendo agora, o Apocalipse 21, é verdade, merece confiança, é confiável, são palavras fiéis, então calma, seja o que for que você está passando, e eu falei assim, eu não sei porque eu estava chorando naquele quarto lá, angustiado, não importa, porque cada um de nós sabe as nossas angústias e os nossos sofrimentos e, né, os nossos limites, a gente sempre chega aos nossos limites. E Deus me deu a graça de ter esse sonho para falar, Paulo, calma aí, daqui a pouco isso aí vai se resolver e vai se resolver por completo. É isso. 1 Coríntios 15, né, 52, que fala em um instante, em um abrir e fechar de olhos, vai tocar a última trombeta. 1 Coríntios 15, 52. E depois Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve as vozes do céu. Grandes vozes no céu que disse, o reino do mundo, olha que interessante, o reino do mundo agora é do nosso Senhor e do nosso Cristo. Em outras traduções falam, os reinos do mundo. Então, o mundo jaz no maligno.
Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas, gente, é só a gente entrar na internet, ligar a televisão, é só a gente ouvir os irmãos falando. É claro que não está tudo resolvido aqui ainda, né? É claro que ainda tem um reino vigente. Então, esses dois trechos estão falando que, agora o reino é completo, né? Agora toda a autoridade foi dada ao Senhor, e ele vai reinar sobre nós, né? E aí, o último trecho que eu li agora foi Apocalipse 21, né? Versículo 5, que são palavras... Bom, e fala exatamente desse momento, né? De não haverá mais choro, lágrimas, luto, porque Deus vai governar no meio deles, né? Em outras traduções fala, porque o tabernáculo dele está no meio do povo agora. Que tal? Ele não está mais lá no céu, e nós estamos aqui na terra, e a gente fala, e ele ouve, e ele provê, e a gente discerne. Não, não, ele está no meio. Deu para entender que esse teu sonho, né, era para esse momento, para nós ouvirmos. Obrigado pelo teu testemunho, porque eu vejo assim, a urgência. Então, né, o tema é sobre o reino. E você vai estar falando exatamente o que eu creio que Jesus está ansioso, aquela ansiedade, né, boa, santa dele, para completar isso. Porque ele foi exímio, ele completou a missão dele, né, na paixão, morte e ressurreição. Ele fez certinho e foi no tempo certo, porque ele queria voltar para a glória. Agora ele quer voltar para reinar eternamente, e eu creio que ele está manifestando isso, né? É uma forma de alertar, né? É um sonho profético que a gente crê, e você falando, né? É real, é real, é real, vai acontecer. É para nós, né, assumirmos isso, né? Eu creio que tudo que nós temos ouvido, eu estava falando para o Carlos, quando a gente chega na turma do fundão aí, e para os outros irmãos, como é importante a gente ouvir. Nós estamos recebendo, e nós vamos precisar, né, entender, né, deixar o Espírito Santo trabalhar ainda mais em nós, né, para que a gente seja esses manifestadores, né, e colaboradores desse reino aqui, né, para que Jesus alcance. Mas que bênção, que bênção. E que choro libertador, né, porque... Foi muito mesmo. E eu acho que, né, você fala que não sabe direito a angústia que você estava sofrendo. A gente sofre com as angústias, né, na família, tal. A gente vê algumas coisas acontecendo no mundo. Eu acho que é um misto, né? E aí Deus permite, né? E eu creio que ele te revelou, ele falou, ó, fica em paz, né? Vai acontecer, mas vou te mostrar um pouquinho disso aqui. Que maravilha, que bênção. Deus abençoe. Obrigado, Paulinho, pela partilha. Foi, assim, edificante e animador. Muito obrigada. Amém. Dentro dessas palavras do Paulo e o cumprimento do Sérgio, a gente fica no nosso interior, mas por que passar tanta necessidade, sofrer? Por que passar por isso? A Letícia contou a experiência dela, o Paulinho agora contou a dele. Aí o Paulinho deu uma pincelada, que nesse mundo jaz o maligno, ele que está dominando. Até quando? Aí o Apocalipse 12, 11 nos fala assim, eles quem? A igreja. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pela testemunha deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Então, por que estamos passando por isso? É uma forma de Satanás estar sendo derrotado, irmãos. Não questione o que você está passando. Isso faz parte dele ser derrotado para Jesus vir reinar. Amém. Quis fazer seus comentários dentro das palavras do Paulinho. Veja assim, né, Paulo? Vendo você falando aí dessa experiência, né? Jesus, ele diz assim para os discípulos, né? Olha, vocês vão para Jerusalém, né? E ali vocês ficam, né? Em oração, que ali vai vir o Espírito Santo, e esse Consolador, ele vai deixar vocês preparados para tudo que está acontecendo nesse reino, né? E olhando a sua mensagem, assim, e vendo as outras mensagens que eu tive a oportunidade, eu vejo isso, o que o Espírito Santo está nos trazendo, sabe, Paulo? É coisa assim, enriquecedor mesmo, né? Você falando da volta de Jesus é tão real quanto o seu Franco falava para nós, né?
Seu Franco, ele tinha essa convicção que ele subiria, né? Que um dia ele estaria com Jesus, que ele não ia fazer parte dos 144 mil, né? Ele tinha essa certeza absoluta. Então, essa palavra real, rapaz, ela para mim, assim, no meu coração, assim, eu fico até arrepiado, sabe, Paulinho? No sentido assim, ó, Jesus está voltando e as pessoas não estão acreditando. Isso eu falo muito aqui dentro de casa, né? Da minha filha, da minha esposa, eu falo assim, olha, nós temos que começarmos a pensar isso de uma forma séria, né? E a igreja tá. E outra coisa, você estava falando que o mundo já é do maligno, né? Se ele teve a ousadia de chegar na frente de Jesus e falar, olha, eu te dou tudo isso, né? Imagina nós, somos carne, né? Fracos, né? E quantas vezes nós somos induzidos a isso e acabamos caindo, né? Ouvindo você, Paulinho, eu me lembrei de uma coisa, né? Esse negócio de ver céu, subir no céu e coisa, é coisa de Paulo, viu? Foi ele que subiu até o terceiro céu, né? Isso é coisa de Paulo, viu? Então, né? Realmente... É verdade. É coisa de Paulo, né? Mas... Só que ele viu muita coisa, só vi um flash, assim, uma frestinha, né? Mas eu acho que isso, né? Nos mostra realmente o quanto a igreja poderá ter revelações nesses últimos tempos, né? Então a gente precisa realmente buscar isso, né? Porque se Paulo naqueles dias e você nos nossos dias teve uma experiência e a gente vê que é uma experiência real, né? Então que Deus nos dê muitas experiências, né? Dê ao seu povo, né? Dê à igreja nesses dias muitas experiências, né? Porque isso vai preparar a noiva para esse grande encontro, né? Como o Dio diz, né? É o salão de beleza da noiva, né, Dio? Para a gente estar preparados para esse grande dia. O Carlos. Carlos, inclusive, deixa eu acrescentar Sabe que, para mim, a maior dificuldade aqui foi tentar adequar dentro dos 10 minutos e tal, mas acho que atendeu e foi bom. Esse é o objetivo e é bom porque aí muita gente fala, né, ao longo dos dias todos e tem bastante troca. E eu fiquei aqui, acrescento ou não acrescento isso, mas eu vi que foi melhor não ter acrescentado até pelo tempo. Mas só compartilhando com vocês aqui que ficaram, né? Sabe aquele trecho de Mateus 11:12? Que Jesus fala assim, que o reino dos céus é tomado pela violência. Para mim, eu acho esse trecho muito enigmático, já li algumas vezes e falo, como assim? Os violentos? Não entendi. Os violentos não vão estar no reino. Como assim? Né, os violentos. Eu entendo e aí, esse... Perdão. Não, então, deixa eu falar, Gil, e aí você vê se é isso mesmo, porque aí, quando eu estava preparando isso aqui, organizando as ideias, o que me ficou um pouco mais claro? Tem aquele trecho de 2 Coríntios que fala assim, Paulo fala, né? Nós destruímos argumentos e levamos todo pensamento cativo à obediência, né? Cativo a Deus e tal. Aí eu fiquei lendo esse trecho e aí juntei os dois e falei, destruímos todo pensamento, isso é meio violento, né? Destruir pensamento, pegar cativo os nossos pensamentos, né? Ou seja, algemar, né? Algemar os nossos pensamentos, amordaçar e levar cativo de obediência. Aí eu fiquei pensando, bom, eu acho que isso que é a violência que quer dizer em Mateus 11:12, né? O reino dos céus é tomado pela violência, ou seja, nós temos que ser violentos contra a nossa própria natureza, o nosso próprio jeito de ser, contra esse mundo onde nós vivemos. Nós temos que ser violentos, e é claro, não com as nossas próprias armas, mas com as armas do Espírito. Mas é assim que o reino vai progredindo com essa violência de Paulo, né? Que antes ele perseguia a igreja, agora não, agora ele persegue todo não convertido, porque eu vou converter essa turma. É mais ou menos isso, Dio? Sim, e assim, eu tenho entendido dessa maneira, esse reino é conquistado com violência, abrir mão dos prazeres
Para mim é uma violência eu abrir mão de algo que é bom para mim. Isso. Eu vou te Não dar é natural. meu testemunho, Paulo. Eu tenho 58 anos, eu sou divorciado já há um bom tempo. E aí, quer dizer, a cultura desse mundo fala assim, você pode casar de novo, você pode viver. É uma violência ir na contramão do mundo em relação à minha pessoa. Então, Tá isso bom. é uma violência. Aí entra esse versículo que eu li de Apocalipse. Eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. O nosso testemunho vai ser violento para o mundo. Exato, ok. Não amar a própria vida, nem mesmo diante da morte. Isso é uma violência. E isso vai derrotar Satanás. É essa guerra é dessa forma. Muito bem. Eu também acho. O reino dos céus é tomado por violência, por essa violência nossa, por essa decisão nossa. Poxa, o cara está indo para a cruz, está morrendo e está dando glória a Deus. Quer dizer, a derrota de Satanás será esse ato da igreja. Isso aí. Tá certo. Então também, tá bom. Eu penso, Paulinho, que também o fato de nós irmos na contramão do sistema, né, do governo do mundo, né, isso tem que ser de uma forma violenta, né? Porque não tem uma negociação amigável, né? Isso. Não tem... tá bom, não é tipo assim, eu não vou almoçar na sua casa e tá tudo... Não, é violento, realmente, porque o sistema, né, vai nos confrontar e nós vamos responder de uma forma violenta, né? Violenta contra o sistema desse mundo, né? Eu acabei de ler um livro. E aí, é claro que é com as armas do espírito, né? Não é com armas carnais, né? Mas, porque senão, vamos dizer assim, pense, né? A espada do espírito, né? Então, a espada é algo isso que eu ia falar de luta, né? A espada, né? O capacete o escudo, é algo... O capacete, são todos elementos de luta. Exatamente. Toda luta, toda guerra tem violência. A gente não faz uma guerra para entrar num acordo, né? Pode ser que a guerra desemboque num acordo, mas quando a guerra surge, não é para irmos todos na mesma direção, é porque existe uma oposição, né? Sim. Existe divergências, e por isso desemboca numa guerra. Então, é isso mesmo, é verdade. Porque a espada é para ferir, né? É violento, né? Vamos dizer assim, é uma arma, né? É algo violento que vai ferir o sistema, né? A espada não é algo macio ali que não, ela abre ferida, sai sangue do outro lado, né? É uma coisa assim, né? Eu acabei de ler um livro contra o sistema, no título do livro. E depois que eu terminei de ler esse livro, Deus me deu uma palavra. O que tem? Todo mundo faz. Isso é um chavão dentro da igreja. Isso aqui pode, isso aqui pode. Aí, quer dizer, se você vai se adaptando ao sistema do mundo para não usar de violência. Infelizmente, tem sido pregado isso nos púlpitos. Tudo bem. O pastor lá casou de novo. Fulano lá aconteceu isso. Quer dizer, vai ficando normal no meio do povo de Deus. E não é isso que a palavra fala, tem que ser com violência, tem que romper com o sistema do mundo. Isso, é verdade, é isso mesmo. Não, muito bom, foi bom conversar com vocês, ficou bem mais claro mesmo, é isso aí. E é outro trecho que eu lembrei, né, Dil e Carlos, está lá em Apocalipse, né, no final, né, aquele que é santo se santifique mais ainda, e aquele que peca, imagina, Deus falando isso, hein, aquele que peca, eu quero que peque mais ainda, vai lá. Faz pior, pode ir. Esse é o momento. Quem é santo vai ser mais santo ainda, quem peca tem que pecar mais ainda. Porque quando Jesus voltar, aí está muito mais claro, né? Quem vai para o fogo, quem vai para a glória, está muito mais claro do que ficar essa mistura. Então, daqui a pouco as igrejas também vão chegar para isso. Sabe? A gente vai começar a desembocar num caminho que o pastor casou de novo, eu quero agora que ele case mais 3 vezes, mais 5 vezes. Para ficar bem claro que não estou nisso. Entende? Aí Paulo vai falar aos Tessalonicenses. Deus permitiu o espírito de engano. Sempre me intrigou muito aquele versículo. Segundo Tessalonicenses 12, se eu não me engano.
E Deus permitiu o espírito de engano. Por que Deus fez isso? Porque tiveram mais prazer na mentira do que na verdade. Isso, verdade. Sabe, o mundo está tão... A igreja está tão acomodada com o sistema do mundo, está tendo mais prazer no sistema do mundo do que na verdade. E Deus vai permitir um espírito de engano. Isso, é isso aí. É verdade. Amém. Bom, amém. Glória Amém. a Deus. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, a gente vai se cruzando por aí.